Bom dia, meu nome é Edson Akira, sou professor do INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, uma escola bilíngue que trabalha com alunos surdos. Fui professor de matemática da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias durante muitos anos, uma escola polo de atendimento a alunos surdos incluídos. E também sou tradutor e intérprete de Libras, certificado pelo ProLibras do MEC. Eu também queria agradecer pelo convite, parabenizar o Projeto Fundão. Para mim é uma honra muito grande estar aqui na FRJ. Eu fiz a minha licenciatura em matemática aqui, a especialização em ensino de matemática, o mestrado em ensino de matemática. Eu participei do grupo da Cláudia do Projeto Fundão e atualmente eu estou fazendo uma disciplina como ouvinte do doutorado e tenho aprendido muito sobre educação, sobre ensino de matemática para cegos e para surdos também, ali com a Cláudia e com os outros professores. Então, a minha fala ela vai ser somente sobre surdos. Quando se fala em educação inclusiva, quando se fala em educação especial, normalmente vem à mente o quê? Cadeirante, cego, DI, autista, altas habilidades, baixa visão. A minha fala ela se restringe somente à educação de surdos, ok? E para falar sobre surdos, eu preciso primeiro entender quem é o surdo. O Decreto 5626 vai falar que considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua. Então aqui eu já traço uma definição de quem é o surdo. Porque às vezes a pessoa pensa assim, conhecido meu perdeu a audição com 20 anos, mas ele fala, ele é oralizado, ele faz fono, ele não usa língua de sinais, ele não quer saber de língua de sinais. Na minha concepção, essa pessoa é um deficiente auditivo e não é um surdo. Uma característica muito forte do surdo é a utilização da língua de sinais e a questão das experiências visuais, ok? E aí eu preciso entender também que são línguas de modalidades diferentes. Quando eu estou falando da língua portuguesa, eu estou falando de uma modalidade oral auditiva. Quando eu estou falando da língua de sinais, é uma modalidade espaço-visual. Isso vai ter todo um reflexo na educação de surdos. Por quê? 95% aproximadamente são surdos filhos de pais ouvintes. Então essas crianças surdas, elas não vão ter uma aquisição de língua natural, porque como elas não escutam, elas não vão adquirir essa língua naturalmente. E a maioria desses pais, dessas crianças, isso é uma estimativa, são ouvintes, pessoas que normalmente não sabem língua de sinais, algumas até rejeitam a língua de sinais, não deixam as crianças aprenderem língua de sinais. E isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que muitas vezes esse aluno surdo ele não vai aprender língua de sinais e muitas vezes vai ter uma comunicação muito restrita dentro da sua própria casa, tá? Então quando a gente vai ter uma visão, até uma visão que o Speer fala de minoria linguística, que você não enxerga o surdo como deficiente, mas como uma minoria linguística, mas mesmo dentre as minorias linguísticas ele tem uma diferença. Por quê? Eu coloquei uma imagem ali dos indígenas. Por menor que seja a tribo, por menor que seja aquela comunidade, ele nasce dentro da sua comunidade linguística, isto é, ele está junto de pessoas que utilizam a mesma língua. Ele vai adquirir a sua língua naturalmente, com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com as pessoas da tribo, vai ter uma comunicação, muitas informações eles vão receber dos seus pais, da sua cultura, tudo isso vai ser adquirido naturalmente ali no seu dia a dia. No caso do surdo, normalmente isso não acontece. Por quê? Porque como ele não adquire uma língua naturalmente, ele não vai saber a língua portuguesa, e normalmente os pais são ouvintes, não sabem a língua de sinais, o que acontece é isso aí. Isso é uma foto que normalmente, na época que eu tinha Facebook, alguns alunos surdos botavam. E aí está assim, surdo, falar, conversar, nada. Eu estou mesmo sozinho. E aí bota assim, minha família, pessoas, ouvir, falar, conversar, muito, ficar feliz. E isso é engraçado que os alunos relatam isso para mim. Tanto da escola inclusiva como da escola bilíngue. É tipo assim, eu chego em casa, eu sento na mesa e meu pai, minha mãe, meus irmãos vão conversando, rindo, e eu fico lá sem entender nada. Então assim, tem algo muito complexo dentro da educação de surdos que precisa ser tratado também pelos professores de matemática. E aí o que acontece é o quê? É que normalmente essa criança ela entra na escola sem uma língua estrutural formada. E aí a Eunice Quadros vai falar que normalmente as crianças surdas não dispõem de língua de sinais para desenvolver como L1 e, consequentemente, chegam à escola sem dominar
nenhuma língua. Então essa criança, ao entrar na escola, o que vai acontecer? Ela chega na escola sem a língua portuguesa e sem saber a língua de sinais. E aí eu preciso entender a importância que a língua tem para a formação da pessoa, não só como meio de comunicação, mas também como organização do pensamento. Então a língua, ela é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Seja ela a língua portuguesa ou a língua de sinais, ela tem que adquirir uma língua naturalmente. Então ela é fundamental para o desenvolvimento humano. Até aquelas pessoas que têm uma outra visão, que têm uma outra corrente, que têm uma visão mais modular do cérebro, eles vão entender a importância da língua para esse desenvolvimento desse ser humano, e no caso específico do surdo. Inclusive o MEC reconhece isso. Tem um documento do MEC que fala que quanto mais tarde os surdos tiverem esse acesso, no caso à língua de sinais, e quanto mais precário for a qualidade e quantidade do estímulo, tanto mais poderá ser comprometido o seu desenvolvimento linguístico, cognitivo e cultural. Então, nós estamos vendo crianças que têm um atraso na aquisição de linguagem e que, ao entrar numa escola, normalmente escola inclusiva, eles têm o quê? Uma quantidade de estímulo muito pouca, porque eu estou só com intérprete. Eu já tive salas em escola inclusiva que era um intérprete e um aluno surdo na sala. E aí só esse intérprete sinalizando, fazendo vários sinais. Será que esse aluno ele vai estar entendendo tudo que esse intérprete vai estar sinalizando? É uma outra reflexão que nós precisamos fazer. Isso vai trazer um problema, pode acarretar um problema cognitivo também nessas crianças surdas. E aí o que acontece é que no livro de surdez e inclusão vai falar que a falta de interação com o meio ambiente, e aqui eu boto por meio da língua, tá? Ela não bota no livro dela, mas eu acrescentei. Porque o surdo ele vai interagir com as pessoas, só que não vai interagir através de uma língua formal estruturada. Eles vão criar sinais e tem alguns sinais que são criados dentro de casa para se comunicar com a mãe, com os pais, enfim. Mas não é uma língua estrutural formada. Torna os alunos surdos muitas vezes dependentes, quase por completo, das atividades escolares para a construção dos seus conhecimentos. E aí isso aqui é algo muito sério para nós, educadores, nós professores, pararmos para pensar. Porque a escola, no caso dos surdos, tem um papel muito mais importante do que para qualquer outro aluno, na minha concepção. Porque é ali que ele vai adquirir uma língua, ali que ele vai construir vários conceitos que são construídos informalmente pelos ouvintes. E aí o que acontece é que o surdo entra com uma defasagem muito grande na escola. Ele entra com uma defasagem sem uma língua estrutural formada, com muitos conhecimentos que os ouvintes têm, ele não tem. E aí a Terezinha Nunes vai falar que é preciso minimizar essa defasagem que o aluno surdo traz ao entrar na escola, oferecendo a ele a oportunidade de, no espaço formal de escolarização, o mais breve possível, entrar em contato com as informações que os ouvintes têm a oportunidade de construir informalmente. Então a escola ela tem um papel fundamental na vida do surdo, que é minimizar essa defasagem que ele entra ao entrar na escola. Então que tipo de escola que pode fazer isso? É isso que nós temos que parar para pensar. E aí aqui, eu peguei uma foto aqui da FENIS, da Federação de Surdos, quando foi aprovada a escola bilíngue no PNE. Então a escola bilíngue para surdos, PNE, aprovado, que era uma reivindicação dos surdos. Os surdos reivindicavam isso. O Fábio estava falando ali de dar voz aos cegos, enfim. E agora nós precisamos dar voz aos surdos. Qual é o modelo de escola que os surdos querem? Uma escola bilíngue. Mas aí é interessante que existe um equívoco muito grande, e aí a Cristiane Leal vai falar que existe uma confusão muito grande sobre o que é a escola bilíngue para surdos. Uns 30 dias atrás, eu li 2 dissertações de mestrado, não da área de matemática, mas as 2 apresentavam um equívoco sobre o que é bilinguismo. Porque o que a pessoa entende? O que é bilíngue? É uma escola que tem 2 línguas. Então, se eu tenho um professor dando aula em língua portuguesa e um intérprete em língua de sinais, então a escola é bilíngue. Não, não é isso. O que é língua de instrução se é Libras? O professor está dando aula falando e o intérprete está interpretando. Então, a informação está chegando em língua de sinais. Então, a língua de instrução é em Libras. Não, não é isso. Existe uma definição, e isso é bem anterior, está falando aqui da Ferreira e Brito, de 1993, muito antes da lei de